você está tendo um entendimento, né, direcionado por aquilo que ele mesmo entendeu. Então, ó, eu entendi que as aplicações são isso aqui, ó, para a vida, para a igreja, para a sociedade, para a questão política, questão histórica. Ele vai te dar o ponto de vista dele. E aí qual é o problema disso? É que se você não construir um conhecimento prévio, como é que você questiona aquilo que ele está te entregando? Né? Você só pode concordar ou discordar se você previamente fez o trabalho de casa, fez a lição de casa, estudou o texto, estudou a concordância bíblica para ver quais são os outros textos que casam com aquele, viu um dicionário de língua portuguesa, um dicionário bíblico, fez uma leitura de uma exegese até, para que você possa ter segurança. E o comentário bíblico é uma comparação. Aí você vai comparar. Olha, o comentarista falou isso aqui, mas isso aqui na verdade eu não concordo. Eu concordo que com o que o outro comentarista disse. Eu concordo por isso, por aquilo. Porque você construiu já um conhecimento. Tá? Então é por isso que a gente fala acerca desses recursos aqui, para você ter uma noção do que é importante na pesquisa, do que é importante na aquisição de conhecimento, o que pode te auxiliar, o que pode te ajudar. Tá? E aí, dentro de método de estudo que a gente já veio vindo aí, tanto devocional quanto biográfico, né? No biográfico a gente viu a vida de Balaão. A gente viu lá, Balaão, qual é a origem dele, contexto geográfico, contexto histórico, textos em que ele aparece. Ele aparece lá em Números, depois ele é citado de novo, né? Lá na frente, tanto na carta de Judas, né? Que foram pelo o prêmio de Balaão e o caminho de... a traição de Caim e o caminho e o prêmio de Balaão. Judas cita de uma maneira semelhante assim. Então ele está citando alguns personagens condenáveis. Ele fala de Coré, que questionou a autoridade de Moisés. Ele fala de Caim, tá certo, que matou seu próprio irmão. E ele fala de Balaão, que se vendeu pelo prêmio, né, oferecido por Baraque. Então você tem essas figuras reprováveis conforme Judas na sua carta. Então Balaão, que apareceu lá em Números, ele é citado lá na frente na carta de Judas. E eles vai ser citado de novo também num texto de Apocalipse. Eu tinha até separado aqui, deixa eu ver se está fácil. Ele vai ser citado de novo num texto lá de Apocalipse. Ó, o profeta Balaão, contexto histórico que a gente viu, concordância bíblica, dicionário bíblico, etimologia do nome Balaão, contexto geográfico histórico. Aqui, Apocalipse 2,14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e se prostituísse. Olha que coisa grave. Então você olha para um texto desse, você sabe que a associação que você faz com esse personagem, o estudo bibliográfico, né, o estudo biográfico dele, nos leva a construir uma mensagem de exortação, né? Então você, olhando para esse personagem bíblico, pegando os recursos que você tem, os textos, né, onde ele aparece, você pode trazer uma mensagem exortativa, para que as pessoas não se vendam, não comercializem o evangelho, não vendam sua fé, não se vendam, né, por ofertas que o mundo apresenta, porque Balaão se vendeu. Balaão se vendeu, né? Exatamente. Judas foi condenado, se tornou condenável diante de Deus, e aqueles que seguem pelo caminho dele vai para a mesma condenação. Então tá aí uma mensagem exortativa a partir do estudo biográfico sobre o personagem Balaão, tá? Então você tem aí um método, né, de estudo biográfico. O outro método que eu estou trazendo é método histórico, cultural e contextual. Aí para esse método, quem eu quero trazer aqui para o nosso estudo? Primeiro passo, escolha um trecho bíblico, que a gente já escolheu aqui para analisar, já vou passar para vocês. Segundo passo, selecionar instrumentos de trabalho. Quais são os instrumentos de trabalho que a gente está falando aqui até agora? Você tem primeiro versões. Então você tem uma Bíblia, procure comprar uma outra versão. Não estou falando de Bíblia comentada, tá? Que o comentário bíblico que está embaixo lá que eu mostrei para vocês, o autor passa uma linha aqui, a ideia a invenção do Cyrus Scofield disso aí. Tem um texto bíblico que você passa uma linha embaixo e você comenta. Aí você já vai dar qual é o seu ponto de vista sobre aquele texto que está ali em cima. Então, a concordância bíblica que aparece no final, tá certo, das Bíblias, como eu falei para vocês, é o último recurso. Porque ali o autor está te dando o direcionamento dele, o ponto de vista dele. Para você dizer se aquele ponto de vista, se aquele entendimento
é correto ou não, você tem que fazer primeiro a sua lição de casa. Você tem que primeiro chegar ao entendimento daquele texto. Porque aí com o comentarista você compara. E aí tem comentarista com uma tendência mais liberal. Tem comentarista, né, que segue a teologia liberal. Tem outros comentaristas que são calvinistas. Então quando abordar pneumatologia, quando certos calvinistas abordar pneumatologia, não vai bater com a gente. Porque muitos deles são sensacionistas. Exato. Então eles vão dizer, os dons do Espírito Santo, as manifestações foram da era apostólica. Uma vez que a Sagrada Escritura se propagou, agora é só pregar. E outra, só, você prega para quando você quiser, só vai te salvar aquele que Deus determinou. Deus de antemão determinou que seriam salvos, o resto é tudo condenado. Então, muito da pregação sua vai ser perda de tempo, porque Deus escolheu alguns e condenou o resto, tá? Então isso é uma visão calvinista, não vai bater na pneumatologia, não vai bater na soteriologia, a escatologia deles também é toda diferente, porque geralmente eles são amilenistas, tá? Eles não creem no milênio literal, alegorizam o milênio, alegorizam o arrebatamento, eles dizem que tudo isso é espiritual, que a única coisa que eles estão esperando é juízo final e vida eterna, só isso. O resto é tudo alegórico para eles. Então, obviamente, pneumatologia, soteriologia, escatologia não vai bater. Vai estar completamente diferente. Então, se você pegar, por exemplo, Bíblia de Genebra, aí você vai nos comentários, está fazendo seu estudo, pega lá a Bíblia de Genebra e vai nos comentários, ou compra os comentários de João Calvino, ou compra Instituições de Religião Cristã de João Calvino. Você vai começar a estudar, você vai ver, opa, isso aqui está falando uma coisa, isso aqui está falando outra, totalmente diferente do que a gente prega, totalmente diferente do que a gente ouve, né, na nossa igreja. Por quê? São linhas teológicas completamente diferentes. Não chega a ser heresia, mas em alguns aspectos são bem diferentes. Por que não é uma heresia? Porque crê no mesmo Jesus que a gente crê na Trindade Divina, crê que a salvação é só através de Jesus Cristo, né? Crê que a Escritura, a Sagrada Escritura é inspirada, tá certo? Então, alguns pontos de vista teológicos contrastam. E esse contraste vai atrapalhar seu estudo. Se você não souber, tá certo? Que eles são assim. Você pode até ler, mas leia sabendo que eles vão ter diferenças doutrinárias, tá? Por isso que é aconselhável, quando for comprar qualquer livro, essas coisas, tenta pegar pelo menos da CPAD, pois ali a gente tem certeza exatamente. Que vai estar trazendo o conteúdo aí que a já gente... é mais segurança. Mais segurança ali. Eles não vão exatamente. publicar nada que fere os princípios da Assembleia mínimo, de Deus. Exatamente. Então você vai para uma editora CPAD, aí editora Vida, você vai ter que analisar um pouco mais, porque também entra... Tem muitas literaturas muito boas para nós, mas tem outras que... Aí já tem que fazer uma análise, né, do conteúdo. Tem que fazer uma análise. Aí você vai... Ragnus, né? Thomas Robinson. Já são editoras que vai incluir. Tanto vai ter alguns autores que são da nossa linha de pensamento, quanto vai ter calvinistas, tá? Aí tem outros que é totalmente calvinista. Eu não estou lembrando agora... Tem Casa Publicadora da Presbiteriana, obviamente, né? E tem outras aí que tem uma tendência mais calvinista. Você comprar um livro lá, não estou dizendo para você não compre. Eu estou dizendo para você, se você comprar, compre sabendo que aquele é um autor calvinista. E que muita coisa não vai bater, tá certo? Então, ó, primeiro passo, escolher o trecho bíblico. Segundo passo, selecionar instrumentos. Então, algumas versões bíblicas, para você comparar entre elas. Uma vai explicar a outra, tá? Depois disso, concordância. Vai na concordância, ver em que outros lugares. Aquilo que a gente fez de Balaão, uma concordância te dá aquilo ali. Você vai o termo Balaão, pronto. Números, Judas, Apocalipse, pronto. Você tem esses lugares citados. Você faz a leitura deles. Nem falou online, você põe lá. E agora tem essa ferramenta, pois é. Você tem online, é mamão com açúcar, né? Hoje facilita muito online. Você clica lá, tem hora que tem até a concordância com clique. Você vai clicando, você vai navegando, entendeu? É muito bom mesmo. Tem que usar os recursos, né? Que tem facilita, recursos, né? Facilita. Porque assim, a palavra de Deus, a Bíblia, é muito abrangente. Muito demais. É uma. E se a gente limitar, imagina, você com 50 livros aqui procurando coisa. Oh. Meu, você demora. Eu sei, pois é. E hoje ninguém tem esse tempo todo. Exatamente. É o tempo da gente acolher. Então a gente tem que pegar as ferramentas que facilitam a gente encontrar Sem aquilo dúvida. que a gente busca. Se tem aquela ferramenta, né? Assim, E é segura, porque a internet eu tenho medo, porque muita coisa da internet. Saber, a internet Exatamente. é outro meio pior do que. Meu irmão digita, ó, quer um estudo sobre casamento. Digita lá em cima, aí sai os links. Meu Deus. Meu irmão, tem muitos links daquele que West como é que eles colocam? A editora é West Tower, que é a Testemunha de Jeová. Tem. Né?
Então você tem Testemunho de Jeová, Adventista, você tem Adventista, Espírita. Espírita fala de Bíblia também. Fala, então, vixe. LBV. vai... Isso, LBV é Espírita, exatamente. Então o cara vai tem colocar muita coisa. texto bíblico, daqui a pouco cita Francisco Xavier, daqui a pouco cita Allan Kardec. E aí você, Vai lá, tira algo de lá e... Meu Exatamente. Deus do céu, um perigo. Então o perigo da internet é que é um campo muito vasto. Então se você não souber fazer um bom filtro, você come coisa estragada. Aí come coisa, ou informação falsa mesmo, fake news. Que o cara põe lá, tá nem aí, não vai afetar nada. E assim, eu vou te falar, ela te dá, eu falo de Bíblia quando eu tô ela falando. te dá o mesmo amor como essa Bíblia do pregador aí, que eu dei uma olhada nela, tá? Eu fui dar uma folhada. Tem 200 esboços já prontinhos. Tem sim, verdade, tem vários esboços. Eu não tenho ela, tá? Eu tô falando porque eu peguei dos irmãos. Então a mesma coisa, igual esses dias aqui, como também aqui a gente, na reunião passada, eu falei, puta, esse texto eu já vi, aqui tá então... Isso. Né, não foi? Eu vou te falar uma coisa muito sincera, E muito aí a gente tá verdadeira. vendo o pessoal subindo lá no púlpito lá com esse tipo de informação. Sim, Esses verdade. dias eu tava lendo e o cara comentou, eu falei, pô, meu, o cara pegou, e ainda mais ali naquela linha de... Isso. Vocês conhecem. Pô, mas pegou, meu, dá uma olhada, aquilo é espírita, velho. Oh meu Deus, pois é, Mas, terrível. ele tem até eloquência, tá tudo mais, mas é muito fácil. É muito perigoso. É muito fácil, é a mesma verdade. coisa eu pegar aqui, o Antônio Gilberto já me dá um monte de subsídio aqui Sim. que eu falo, eu só preciso falar. Né? Não tem a técnica que ele tem, mas eu só falar. Vou te falar uma coisa bem sincera, eu tenho aquela Bíblia do pregador, eu vi os esboços, tudo. Eu não consigo pregar o esboço daqui. Eu não consigo. Sabe Mas pra que eu uso? Eu pego os versículos que ele cita, eu vou lá no versículo, aí às vezes eu pego um trecho daquele versículo, eu pego outros versículos, tenho. Aí eu vou no esboço e eu pego quais os versículos ele utilizou aqui. Aí eu vou pegar os versículos que ele usou, por onde ele andou. o caminho que ele fez. Que aí alguma coisa daquela eu vou usar, outra coisa eu vou mudar, Mas e aí eu tenho que construir o meu esboço. Eu não já consigo percebi, pregar aqui. Não, mas pregar em cima do esboço dos outros, meu Não dá Deus certo, do céu. não dá Não certo. não é direcionado pelo Espírito Santo, isso. entendeu? Deus Mas é do que céu. Deus, Eu não mas- consigo. Mas eu Um vou dia falar. eu fui fazer Dá um certo não. ensino lá Nem na tem igreja. Pregar em certo. cima do esboço dos outros, meu Não Deus dá do vou te certo. falar uma Não, coisa. eu fui lá uma O vez. Senhor, assim, ele tem responsabilidade pela sua pra mim, palavra. a primeira Sim, vez. exatamente. Eu levei ela Ok, pra você mim. não sente. Pra Bíblia. Mas para algumas pessoas ela vai. Eu Ah, cheguei sim. lá, Mas perdi a gente, todinha, assim. se você lê e você tiver a base, você vai falar, peraí, pô, o cara tá ali junto com a gente lá, pô, por que não estudou um pouquinho mais Sim, pra exatamente. trazer a base dele? É Então, exatamente o que você falou agora. Sabe? Não tem problema Pô, você ver a não tem mensagem. problema. A mensagem está lá e foi bem feita. Eu não tô lá Só pra que o Espírito Santo de Deus, ele julgar vai ele. te dar outra mensagem. Pô. Ele vai dar a mensagem de acordo com o que a igreja precisa. Exato. Então não adianta você pegar esboço pronto para tentar pregar como tá. E se percebe, ô Júnior, a técnica que quando, por exemplo, ele já pega todo esse mamãozinho aí, sabe? Que aí daqui a pouco ele só começa a falar, ele e vai, é vai, verdade. vai. Exatamente. Aí, olha, eu estudei não sei o que, eu tô fazendo piada. É. Amigo, vamos pra Bíblia, volta de novo. Mas ele não consegue, porque o que ele mastigou Sim. é o que o povo já mastigou, sabe? O que o outro já mastigou também. O outro Exatamente. mastigou, regurgitou e ele foi lá e lambeu. E aí ele pegou daquilo ali, quer usar, só que não foi através daquela palavra que o Espírito quer falar com ele. Exato. Então fica aquela coisa vazia. Ele pega algum trecho que ele copiou, joga aquilo ali, joga jargão em cima, e aí Exato. joga algumas frases de efeito, mas não tem um conteúdo que o Espírito Santo de Deus tenha comunicado a ele. Se esse Exato. conteúdo Apesar existe, que falou com a igreja. Sim. Porque o Senhor tem responsabilidade pela sua palavra. pela palavra. Não é? Exatamente. Então, mas pô, mas se você tem um mínimo de conhecimento, igual esses dias mesmo, um irmão lá falou, irmão, esse texto está assim, meu irmão, pô, precisa um pouquinho mais, você é o cara, meu. Então não precisa, Pô, né? Você não precisa disso. É verdade. Sabe? Mas eu não sou professor, não estou indo lá para julgar ele e colocar ele na parede. Mas você percebe. Pô, você E aí, percebe. algumas pessoas que você tem mais proximidade, você vai querer dar uma dica. Porque exatamente para Exatamente. abençoar ele, porque o evangelho é muito simples, cara. Você não precisa estar lá pulando e Eu sei. Meu, é muito simples. A palavra é impactante, velho. Exatamente. Entendeu? E o que acontece é, quando você apela muito, você não está entregando conteúdo. Você está instigando só a empolgação. E aí quando as pessoas entram naquela, começa aquela provocação com frase de efeito,
com língua estranha, e aqueles cacuetes de pregador, aquela coisa. Ah, você não ouviu direito. Exato. Ah, você perdeu uma chance de dar um glória a Deus. Pense você, eu vou falar de novo. Põe a mão na cabeça. Põe no, imagine, sabe? Quando ele cai para esse lado, você vê que ele não está mais preocupado com a mensagem. Aí não vai fazer isso lá no João 23. Não vai dar certo. A minha filha dá um pulinho pra frente, dá outro pra trás. Então, é melhor, né? Mas sabe o que é o melhor? Pelo menos, onde eu tenho passado aqui no nosso setor, o povo não aceita mais isso. Não engole. Eu já vi alguns que ficaram sozinhos nessa aí, ficaram desesperados, porque o povo cara não começou vai. a fazer isso, o povo da nossa igreja, a primeira coisa que lá no João 23, se cala, todo mundo fica quieto. Fica esperando ele entregar uma Tem mensagem. um outro ali que meio se pede ainda no meio, Isso. mas é raro. O pessoal fica esperando, cadê a mensagem? Cadê a pregação? Outra Quando coisa, vier a mensagem, aí tem glória a Deus. Por causa da mensagem. Louvor que não te dá mais eu tempo. sei. Outra coisa assim que a gente vê muito É em igual púlpito, contador de foi história. lá pregar lá no João 23. Ah, Começou, foi pular em cima do púlpito. Falei, começa. tava gostoso, viu? Tava bom. Agora, os contadores de história é o pior. E é o que acontece, muitas das vezes essas anedotas, de história que eles contam, né? Só prega dele mesmo. nem tá tão relacionado com o que ele tá pregando. Não, lê o E aí, versículo bíblico e esquece da Bíblia. Esquece a Bíblia e vai embora contando história. história. Pois é. E aí fica aquela coisa, é interessante, prende atenção, mas quando chega no final é que nem fast food. Não Você encheu. come, você vai no Exatamente. Mac, você vai no Burger King, você vai no... Você vê um negócio lá, você come, na hora você fica estufado. Fala isso não. Só que aquilo ali Fala passou em comida, pouco tempo, não. você precisa comer de novo. Acostumou. É fast food. Infelizmente, acostumou. Não é tutano, não é O que feijoada. eu mais me fico feliz é que a igreja hoje Né? não aceita mais Mocotó, isso. Não aceita, porque Não tem... aceita. Pelo menos aqui no setor 34, onde eu tenho passado. É a igreja que tem escola vejo. bíblica dominical, é a igreja que estuda. Mas que... olha, né, por exemplo, João 23, eu sei onde que é tal, é a única igreja que eu acho que eu não fui do setor. Mas quantos membros tem lá? Lá deve ter uns 100. Uns 100? 100. Quantos estão na escola bíblica dominical? Hoje matriculado 70. 70? E vai os Tá 70? uma boa Média de frequência. 60. Vai 60, Uma boa frequência. 50, Então tem assim. uma boa frequência. Exatamente. Tá certo? Haja vista que a gente está aos 23 anos aqui e a gente foi em todas elas. Tá certo? Em todas. E a gente sabe que a frequência da escola bíblica é muito baixa. Geralmente é Não, baixa. em Pois é. Eu não sei comparação, o realmente é que baixo. o pastor Manuel Ferreira está fazendo, que realmente está indo 60%. Graças a Deus. Está indo Graças a Deus. 90% dos Aí alunos como matriculados. resultado a gente vê o que ele está Exato. descrevendo. Você está entendendo? Mas Quando você sabe a que igreja também tem- é o João 23, o pessoal lá é muito amoroso. Muito bom. Assim, tipo, todo mundo. Eu não estou Muito bom, muito bom. falando. É de criança Sim. ao mais velho. E tipo assim, se falar, tipo mesmo o Robson é responsável pela escola dominical. Ele fala, todo mundo obedece. Ótimo. Maravilha. Aí o que Todo mundo, acontece? é igual mesmo, Com se uma tiver resposta uma dessa da missão- parte da igreja, o que acontece? As pessoas vão estar presentes É. na hora do ensino. E o ensino da escola bíblica, da escola bíblica dominical, ele é muito especial porque, diferentemente de uma pregação, que é uma mensagem de, no máximo, 50 minutos, Isso. né? Estourando. para o cara que prega muito, né? Se chegar uma hora é porque ele estourou o tempo, né? 50 minutos. Uma aula de EBD, no mínimo 1h30, pegando temas variados, especificando detalhadamente, pegando o ponto de vista dos alunos, corrigindo alguns erros. Então, uma igreja que tem frequência de EBD, ela não engole qualquer coisa Não, nas ela é pregações. criança, tem hora que vai Exatamente. Gratuito. 10 Já crianças, fica, não é? já fica criterioso, Eu fica fiz a peleando. pergunta, sabe por quê? Os senhores do João 23. Ah, coitado, nós. É, Venha aqui na escola bíblica dominical. Eu estou falando aqui da sede, da mãe. Venha no culto de quarta-feira, se não convida as congregações. Venha no culto de sexta-feira, meu amigo. Você conta os dedos. mas isso é mal de Eu vim sede. aqui- Isso é eu mal de vim sede. aqui no dia- Toda sede tem essa... No dia dos não é obreiros. bem Mal de assim, sede. isso. Porque a sede, geralmente, culto dos o que obreiros fortalece a mesmo, sede? As Mas a sede é o congregações. espelho. Mas a sede é o espelho. É, mas Acho que tinha esse é o mal que eu... 20 pessoas. Sim. No dia que teve o culto dos obreiros aqui embaixo, aqui na sexta-feira,
que o pastor. Mas sabe qual foi o problema do culto da sexta, dos obreiros? Festividade. O culto da sexta é uma ideia nova, então não pegou ainda. Não pegou ainda Mas tem direitinho. outro problema. Mas é uma boa que ideia. As festividades. Mas é muito cansativo. Sim, é verdade, que aí acaba cruzando com Por festividades. exemplo, no culto de obreiro eu falei para o pastor, não tem como os obreiros sair daqui, deixar uma festividade Não tem como. aqui Segunda- e ir para a sede. Mas você vê que o pastor já falou que vai reorganizar calendário de festividades, porque ficou Por tudo causa encavalado. disso. Mas aí você vê, pastor. Verdade. Domingo. Culto. De manhã à noite. Segunda, o curso. Ou visita. Agenda cheia. Ou visita nas Ou casas, reunião de ou Ciclo de oração. circo de oração. Exatamente. Na segunda. É verdade. Terça, Doutrina. tem que estar lá. Exatamente. Quarta, Aí às vezes tem aqui, né, o chamado dos... Tem as quartas ou aqui. Exatamente. se não, fazer visita. Quando não pode, na segunda. Tem que ir. Mais uma coisa eu falo pra Aí, você, varão. na quinta, Sim, de novo igreja. Na sexta, aqui de novo. Sábado, às vezes, Isso. ceia. De 8 horas, circo de oração. Oração. deixa eu te tranquilizar. Depois que você for arrebatado, essa agenda acaba tudo. Aí vai ser só adorar a Deus lá. Não, mas aí. Mas tudo por bem. enquanto, a Mas gente eu tô vai falando segurando a assim, agenda. É assim às mesmo, vezes, normal. Como é? Não, às dinâmico, vezes cansa isso. É normal, é normal. Mas cansa. Isso aí, Cansa, exatamente. Cansa. Entendeu? Mas assim, o que que a gente conta? Com uma rotatividade, né? Então, um vai estar mais presente aqui, outro não está tanto, já está mais na congregação. O outro já liberou a congregação, vai estar mais aqui. O pastor falou Então, a gente assim, ó, conta com essa quarta-feira rotatividade. agora eu não quero ver ninguém aqui na igreja. Porque assim, vira uma rotina Eu que sei. a pessoa também precisa do descanso. É que a gente já está até fugindo do assunto. Sim. Mas até para estudar a Bíblia, se você está cansado, você não consegue. Você vai ter um estudar. baixo rendimento do estudo. baixo Você tem que ter rendimento. algum momento Não de vai. meditação. É igual Para mesmo. você fazer um estudo desse que eu estou orientando aqui, o que você precisa é de, primeiro, leitura, Bíblia, em diferentes versões, leitura de uma ferramenta, de uma concordância, de um dicionário, é tempo. É tempo, Você é vai ter 3 que pegar horas, um 4 domingo, horas de relógio. depois de EBD e outro, passar a tarde Nossa, estudando. Edmilson, E o quem tem um descanso? escritório que você pode Na colocar e segunda-feira fechar no- a porta e ninguém ir lá te interromper. Difícil, é Meu, um é desafio, difícil. um desafio. Semana passada, por que eu não vim? Hum, Porque eu ia pregar na terça. pregar, você Ô, cara, foi se preparar, Não, pois mas é. Aí teve a reunião. Pô. Exatamente. Teve a reunião. Sim, verdade. Passando Não, teve fosse a retrasado. Tá Foi retrasada, não foi? Foi. A 15 passada dias. foi Neomar, foi É. retrasada. 15 dias. Por quê? Preparar. Eu falei assim, ó, eu preciso... Como é que você vai trazer Como é que uma... eu vou pregar na terça-feira? Trazer uma palavra de terça-feira sem estar estudar? seguro, Eu falei assim, exatamente. eu E prefiro outra, perder lá e doutrina- estudar para trazer um É, exatamente. E outra conteúdo. doutrina você não prega igual ao domingo, né? É Não. diferente, é um ensino, né? Mais técnica e tal, né? Exatamente o que você falou. Tem- Você é vai muito diferente. examinar Muito um diferente. assunto bíblico Exato. para você construir ali doutrinariamente algo É, edificante para a muito igreja. diferente. Então a abordagem é de quando domingo é culto da família, É. então você está numa mensagem mais Uma evangelística, quinta, é diferente. então você não vai ser tão específico. Exato. É uma mensagem com impacto mais na salvação. Exato. De terça-feira é Ela tem um exame. pouco diferente, né? Terça-feira é exame da 50 escritura. minutos de pregação que o pastor dá. Exatamente. É outra tendência. Passou das 50 minutos. Se você não tiver ali Tem que ter estudado tem que ter conteúdo, Como Deus trabalha na vida da pessoa. Exatamente, exatamente. E das aflições. E agora, No final das contas, tudo que a gente conversou está dentro. Porque fala do quê? De responsabilidade, de agendas, de estudo, tempo para estudar, a maneira como você conduz esse estudo. Você mesmo falou que teve que faltar para se dedicar ao estudo, para você poder fazer uma leitura, fazer um esboço, Fazer estar um esboço. seguro para quando vier a oportunidade você entregar. Porque você leva a sério o que está fazendo. É igual São vidas ali, tipo né? Assim, eu tô pensando, é assim, eu tô fazendo assim, quando eu terminar, na segunda-feira, que eu tiver em casa de boa, tipo assim, que eu não tiver vindo mais, aí eu vou pegar e vou entrar mais para estudar. Sim, boa. Entendeu? Exatamente. Vai Porque fazer aí revisão de eu tudo vou aquilo que ter você quer isso, saber mais Com profundo. certeza, mais Exatamente. profundo. Mas por causa de quê? Por causa que tem hora que não tem como. Eu sei, E outra, normal. Pra não esquecer, parabéns, viu, para a escola dominical de vocês, está indo. Tá uma frequência ótima. Pô, Isso é graças maravilhoso. a Deus. Eu vou sério, falar, com o todo mundo Esmeralda assim, a gente tem eu- uma média de 220 pessoas. Pois é. Mas a escola bíblica dominical é essa quantidade aí que tem, viu? Só E olhe lá. pra, só pra gente seguir, ó. Então, o que, é que eu, assim, a que gente que eu tá anunciei, ó? Amanhã, hein, meu? Primeiro passo, escolha do trecho bíblico, que a gente vai ver daqui o trecho que foi escolhido. Selecionar instrumentos. Quando não vai muito, Aquilo que eu é conversei 30, com vocês, né? 35.
Aí outros instrumentos que a gente tem, por exemplo, passando de comentário bíblico que a gente colocou aqui. Esse aqui que eu até já usei com vocês aqui algumas vezes. Atlas Histórico e Geográfico. Que aí você vai ter o quê? Ele vai mesclar recursos de geografia junto com recursos de história. Aí ele juntou numa ferramenta só. Que aí, dependendo, você tem o índice dele aqui, sobre o que ele vai tratar, diferentes abordagens que ele vai ter. Esse aqui é da Sociedade Bíblica, da SBB. Então, ó, o que é a Bíblia, criação, dilúvio, nações e línguas, línguas da Bíblia, Mesopotâmia e por aí vai. Então, essas abordagens aqui, ele vai disponibilizar mapas, artefatos arqueológicos descobertos, textos contextualizando tudo aquilo que está sendo tratado. Parece, né? Essa máscara aqui, máscara cultural cananeia, encontrada em Razó. Olha os cananeus aqui que eles utilizavam, né? Ó, relevo, tudo isso aqui. Então, isso aqui são recursos que, dependendo da mensagem que você vai entregar, são recursos importantíssimos para você, na introdução da mensagem, você contextualizar a igreja. Você contextualiza a igreja, por exemplo, sobre passagem do Mar Vermelho. A praia onde eles foram sair depois que estavam já saindo do Egito, de Gósen, para atravessar o Mar Vermelho. Aí você pega aqui um mapa desse, vai te mostrar que ela está toda cercada de montanhas, tem ali uma pequena falésia ali de areia, um caminho, então não tinha possibilidade nem à direita nem à esquerda. Atrás tinha um caminho que estava ocupado pelas tropas de Faraó. À frente o Mar Vermelho. Então eles só tinham um caminho para seguir, que é atravessar o mar. Ou ser morto ali ou atravessar o mar. Então quando você coloca uma contextualização geográfica dessa, você cria a imagem na mente daqueles que estão ouvindo, da igreja. Sim. Você abre uma janela para que eles vejam, visualizem. Né? Isso, junto com você, a cena, o momento, tá certo? Jericó, você vai ver que a cidade de Jericó, se você pegar o contexto histórico dela, ela tem pelo menos 5.000 anos de história, quando Josué chega até lá. É uma das cidades mais antigas da região da Palestina, né? Da região de Canaã. E aí quando Josué chega, você tem aquelas muralhas, são pelo menos 2 muralhas, uma tinha 4 metros, se não me engano, de espessura, a outra era um pouco menor. Então você constrói com essa imagem um contexto. Em vez de você só dizer, ó, eles chegaram, deram voltas e os muros caíram. Gritaram porque Deus mandou, os muros caíram. Tudo bem, você já passou a mensagem. Mas se você contextualizar, eles criam uma imagem muito mais definida, de alta definição. E 6 de largura. Sim, olha aí, maravilha. Que aí você está entregando informações importantes. Jericó. Ainda tinha casas em cima do casas muro. Em cima do muro. Então, quando você continuar a mensagem, tudo aquilo que você associar vai estar ligado àquele conhecimento que você construiu. E aí esse tipo de informação é informação própria de uma introdução. Uma introdução que o pessoal às vezes usa para contar a história, né? Uma introdução onde você contextualiza a igreja dentro da sua mensagem. Porque, viu, Varão? Aqui, ó, a igreja não está pensando na sua mensagem quando você chega para pregar. Eles estão pensando em conta, eles estão pensando em que vai comer quando sai da igreja, estão pensando em várias coisas. Quando você quer chamar a igreja para a mensagem, você vai ter que contextualizar eles. Aí na contextualização você tem que usar os recursos desses, por exemplo. Você tendo recursos desses para você trazer uma ilustração maior sobre a mensagem, você ganha a atenção deles. Aí você começou a pregar com 10% de atenção das pessoas. Dormir, né, quem está prestando atenção em você? Obreiro, pastor, porque chamou você, quer ver se você vai pregar mesmo ou não, né? Algumas pessoas que estão ali bem envolvidas com o culto. O resto está distraído, está pensando em outras coisas. Conforme sua contextualização for sendo passada, as pessoas forem se interessando, você vai ganhando um percentual maior de atenção, 90% de atenção. E aí, se você conseguir uma boa dinâmica, fazendo transições, abrindo perguntas no começo e fechando no final, você consegue que as pessoas estejam atentas àquilo que você comunica, tá certo? Agora, tudo isso você só consegue fazer se você